João 8, 32 a 36 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, diga comigo, se. Tem algum professor de português aqui? Está ali um, está aqui outro, olha o Hamilton. Se eu não me engano, se eu não perdi aula de matemática, se é uma partícula condicional. Sim ou não? Se é uma partícula condicional. Confere, né? O que é isso, pastor? É um termo que impõe uma condição. Estabelece uma condição para que algo aconteça. Então o texto diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A maior aspiração de um preso é a liberdade. Perder a liberdade, queridos, deve ser algo terrível. Às vezes eu fico imaginando, imagina você está ali preso, e você entra dia, sai dia, e você imaginar que você não pode sair dali, que você está preso, você está restrito àquele lugar. E a Bíblia nos ensina que, sem Jesus, todos nós somos prisioneiros. Eu lembro, nós tínhamos um projeto social dentro da Pousada, que é o presídio dos menores, né? Aqui em Rio Branco. E teve um garoto que se converteu lá. E teve um dia que ele deu o testemunho dele, e ele disse assim: quando eu estava livre, eu estava preso. Mas hoje eu estou preso, mas eu estou livre. Um garoto, um adolescente. Quando ele entendeu a mensagem do Evangelho, ele disse: quando eu achei que eu era livre, era quando eu realmente era prisioneiro. E naquele momento ele estava preso, mas por ter encontrado a Cristo, ele se sentia livre. Sabe, a boa notícia é que Deus, Ele não nos criou para a escravidão. Deus nos criou para a liberdade. Sabe, Ele não nos criou para sermos escravos nem do pecado, nem dos prazeres, nem de alguém, nem de outras pessoas e nem de nós mesmos. Deus não nos criou para sermos escravos nem mesmo da religião, nem de religiosos. Deus nos criou para a liberdade. Se tem algo que não pode ser exercido em nome de Jesus, é a escravidão. Porque vai de encontro, é contrário àquilo que Cristo veio trazer na cruz para nós. Muitas pessoas foram libertas do pecado, mas acabaram sendo escravizadas, sabe, por dogmas, por regras, por religiões, por estilos de liderança, muitas vezes. Por lideranças que acabam revelando muito mais uma fragilidade de quem lidera do que uma própria segurança. Eu não sei se você sabe, mas a agressividade é uma das maneiras de revelar a nossa fraqueza. Querer dominar, a possessividade é uma das maneiras de revelar a nossa fraqueza. Sabe, o tempo de escravidão, sabe, está acabando, porque nós temos visto que Deus tem levantado igrejas, Deus tem levantado líderes que têm se juntado a outras igrejas e outros líderes que já estavam estabelecidos, onde a palavra, onde a verdade é pregada, e onde a verdade é pregada, a liberdade. A liberdade. Sabe, igrejas e líderes, uma geração que está comprometida com a verdade bíblica e não com dogmas eclesiásticos, que são importantes, mas não podem se sobrepor aos princípios bíblicos. Você é livre.
E é engraçado que eu digo isso aqui, e tem pastor que diz que você é louco. Eu digo, você é livre porque no dia que você quiser, por exemplo, ir para uma outra igreja, você pode ir. Você é livre. Agora, as pessoas estão tão acostumadas às vezes a serem aprisionadas que quando você dá liberdade, elas se sentem desvalorizadas. Não entenda quando eu digo que quando você quiser você pode ir, não é que você não é importante para nós, não. É que nós não temos o direito de tirar sua liberdade. E no dia que você quiser voltar, você é livre e nós estaremos de braços abertos para receber você de volta. Uma vez uma pessoa saiu da igreja, veio, conversou, a gente orou, abençoou. E pouco tempo depois eu encontrei ela na rua. E eu ia de um lado da rua e ela vinha do outro lado. E eu atravessei para cumprimentá-la. E eu percebi a cara de espanto dela. Ela ficou espantada. E num primeiro momento eu não entendi, mas depois eu entendi, porque ela disse, pastor, eu nunca esperava o senhor vir falar comigo. Eu falei, ué, mas por quê? Ela disse, porque eu saí da sua igreja. Eu falei, qual é o problema? Me deu vontade de dizer assim, você que perdeu, né? Mas eu falei, qual é o problema? Você é livre. Se eu amo você, eu vou querer o seu bem, eu vou querer o que é melhor para você. Ou um pai que ama um filho, muitas vezes ele não prefere ver o filho longe, mas que esteja bem, que esteja crescendo, do que ele esteja perto. O pai que aprisiona um filho, ele prejudica o crescimento e a maturidade do filho. O que vai fazer as pessoas escolherem um lugar para servir a Deus, querido, será a maneira como ela e sua família serão amados, serão cuidados. Às vezes eu brinco, eu digo assim, gente, o que segura a ovelha não é cerca alta, é pasto bom. É lugar agradável. E acima de tudo é lugar onde a palavra seja pregada, onde a verdade seja pregada. É importante você entender que você é livre. Sabe, tudo aquilo que é obrigado não tem a ver com Cristo. Tudo aquilo que é obrigado não tem a ver com Cristo. Jesus, ele compara o nosso relacionamento com a igreja com um relacionamento entre uma noiva e um noivo. Jesus, ele não quer nem mesmo que você siga ele obrigado. O que que Jesus fez? Ele morreu, ele escolheu morrer na cruz por você, para provar o quanto ele te amava, para que vendo o que ele fez por você, você entenda o quanto ele te ama e pense o seguinte: se ele foi capaz de morrer na cruz por mim, o que que ele não é capaz de fazer? O que que ele não seria capaz de fazer por mim ainda? O propósito era que você olhasse para a cruz e diga: se o Pai deu a vida do único filho na cruz que ele tem por mim, o que mais que esse Pai não pode fazer por mim? Esse amor revelado na cruz, pudesse então te convencer a entregar a tua vida para Ele, a deixar Ele conduzir a tua vida, mas por amor, de livre e espontânea vontade, e não por medo, por pressão ou por obrigação. Tudo aquilo que é obrigado não tem a ver com Cristo. Sabe, com Cristo só serve se for por amor, se for conquistado, sabe, se for em liberdade. Agora, é lógico que você é livre para fazer as escolhas, mas você é responsável pelas consequências. Isso é fato. O Rony falou sobre isso aqui. Nós temos poder sobre as escolhas, mas não temos poder sobre as consequências. Sabe, nosso papel como líderes é instruir você acerca daquilo que é vontade de Deus para a sua vida, mas é você quem escolhe o que fazer ou o que não fazer.
Eu não tenho por que querer obrigar você, pressionar você, não, você é livre. O nosso papel é te instruir, sabe? É instruir você, e você, diante do conhecimento, olha o que o texto que nós lemos diz: conhecereis a verdade. Nosso papel é te trazer o conhecimento da verdade. O nosso papel é te ensinar, é te instruir acerca do melhor caminho para você viver tudo que Deus tem para a tua vida. Quando nós instruímos você, por exemplo, a participar de um GC, não é porque nós queremos, sabe, dominar você, não, é porque nós sabemos que lá tem coisas que você só vai viver se for lá, você não vai viver no grupão. É porque nós sabemos que há propósito de Deus para a tua vida nesses momentos. Quando nós falamos e desafiamos e motivamos acerca do discipulado, é porque nós sabemos que tem coisas que só vai acontecer na sua vida quando você se tornar um discípulo. Porque quando a gente olha para a Bíblia, tem coisas que Jesus entregava para a multidão, mas tem coisas que ele só entregava para os discípulos. Tem coisas que Jesus só fazia, tem coisas que Jesus fazia pela multidão, mas tem coisas que ele só fazia pelos discípulos. Tem milagre que Jesus fazia no meio da multidão, mas tem milagre que ele só fazia no meio dos discípulos. Nós orientamos, mas você é livre para escolher. Sabe, não é que nós não temos regras, não, nós temos, porque a Bíblia, ela estabelece um conjunto de padrões para você ser um cristão, para você servir no altar. Porém, o que eu quero que você entenda é que você é quem decide se submeter ou não a esses princípios e a essas orientações. O homem é a única criatura da terra, sabe, que Deus chama a participar pelo conhecimento e pelo amor da vida que Ele tem para nós. Os animais, se você observar, os animais, eles se governam pelo instinto, e eles não podem agir de outra maneira. O animal, ele não é racional. O ser humano é o único da criação que Deus deu o poder de escolha. Desde o Éden, quando Deus se relacionava com Adão e Eva, Deus dá instruções para eles e diz: olha, isso aqui tudo vocês podem, mas essa árvore que está no meio do jardim vocês não podem. Mas Deus não os proibiu de desobedecer. Por quê? Porque eles eram livres. Eles eram livres. Sabe, o homem criado por Deus, ele pode escolher fazer uma coisa ou outra, pode escolher fazer o bem ou o mal, pode cumprir ou não as leis que o Senhor lhe deu. Sabe, Deus deu a mim e a você a faculdade, sabe, de escolher livremente. Por quê? Porque Deus quis o homem livre. Aí você diz: mas pastor, por que tem pessoas que querem parar com determinados comportamentos e não conseguem? Já que a pessoa é livre, o Senhor disse que ela pode escolher. Pastor, por que tem pessoas que não conseguem escolher entre sentir ou não sentir algo? Por que tem pessoas que não conseguem escolher entre ter ou não ter determinado comportamento ou determinadas atitudes? Aí é onde eu quero chegar. Porque o texto diz que o que nos torna livres é o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? É o próprio Filho. Porque a Bíblia diz que Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. É tanto que o 36 diz: se, pois, o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que ele está dizendo? Ninguém mais pode te libertar. Sabe, não existe outro caminho para que você possa alcançar uma vida de liberdade, se não for através do Filho. Se não for através de um relacionamento com o Filho. Se não for através de uma experiência com o Filho. Se não for através de uma vida de submissão ao Filho. Ele diz: se o Filho do homem vos libertar, somente se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente, ou seja, você vai ser livre de verdade.
problema é que às vezes a gente quer ser livre. A gente quer se livrar, sabe, do domínio do pecado, porque nós não podemos nos livrar do pecado enquanto estivermos nessa vida. Mas podemos nos livrar do domínio do pecado, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é o pecado que acontece acidentalmente na vida de quem serve a Deus. Outra coisa é quando alguém é dominado pelo pecado e vive no pecado. São duas coisas diferentes. Tem gente que quer se libertar de comportamentos, de atitudes, de sentimentos, de vícios, de pessoas, mas não quer um relacionamento com o filho. E aí não adianta. A Bíblia diz que somente se o Filho do Homem te libertar, é que você será livre de verdade. Muitas pessoas experimentam a liberdade por um tempo e voltam um tempo, por quê? Porque não foram verdadeiramente livres. É por isso que ele diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, você será livre definitivamente. Porque Deus nos criou para a liberdade. E a liberdade é um conceito distorcido na cabeça do homem, na cabeça do ser humano. Porque a maioria das pessoas, na busca pela liberdade, acaba se tornando prisioneiro de algo ou alguém. Porque na nossa cabeça, ser livre é a gente fazer o que a gente tem vontade. E não há liberdade nisso. Se você faz tudo o que você tem vontade, inclusive aquilo que te faz mal, você não é livre. A liberdade consiste em eu fazer tudo aquilo que é bom para mim, que me faz bem. A liberdade consiste em eu ter o poder de escolha. Eu lembro de uma experiência que eu tive no Rio, quando a gente estava no seminário. Eu fui um dia para o futebol com os amigos do seminário e tinha uma outra galera que não era do seminário. E aí terminou o futebol, era num campo sintético, tinha uma lanchonete. E aí a gente sentou, pediu uma água, a galera da gelada já pediu uma gelada, e começamos ali a conversar, e eu tinha ido de carona com outro amigo, fiquei esperando um amigo do seminário, tomando uma água ali, batendo papo, e eles começaram a combinar para ir para um clube, eu ainda lembro do nome do clube, Casa Portuguesa. Era um clube que tem lá na Tijuca, que foi fundado pelos portugueses ali que moram naquela região. E aí um deles olhou e falou, Marquinho, vamos com a gente. Aí o outro deu um empurrão nele assim e falou, epa, tá doido? Marquinho não pode não. Aí ele falou, por quê? Ele falou, não, pô, ele é crente, a igreja dele não permite não. E esse amigo que falou que eu não podia, ele estava tomando uma gelada, um cigarrinho no dedo, né? Aí eu olhei para ele e falei, quem disse que eu não posso? Ele botou aquele zoião assim, né? Como quem diz, tu vai? Falei, quem disse que eu não posso? Ele falou, todo mundo sabe que crente não pode ir para balada, não pode. Eu falei, quem disse para ti? Eu falei, eu posso. Se eu quiser ir, eu posso ir. Ele falou, então fechou. Eu digo, não estou te dizendo que eu vou. Eu não te falei que eu vou. Porque não é porque eu posso que quer dizer que eu devo. E quando eu faço aquilo que eu não devo só porque eu posso, é porque eu não sou livre. E eu olhei para ele e falei, olha, se eu quiser ir, eu posso. Eu não vou porque eu não quero, porque eu já fui. De lá eu já vim, meu amigo, eu já sei o resultado. Não vou porque eu não quero, não me faz bem. Sabe, não é o que eu quero de melhor, não é o que Deus tem de melhor para mim. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se tu quiser largar esse cigarro agora, tu consegue? Aí ele disse, eu consigo, se eu quiser eu paro agora. Aí não precisou nem eu falar. Deus usou uma mula, usa qualquer um, né? Aí tinha um amigo dele do lado, disse, mentira, que tu já prometeu um monte de vezes e nunca parou.
Porque tem muita gente que só descobre que é escravo quando tenta experimentar a liberdade. Só descobre que não consegue parar quando tenta parar. E por que não consegue? Porque a Bíblia diz que a verdadeira liberdade, ela só pode ser operada em nós através do Filho. Sabe, quem acha que ter liberdade é viver sem considerar a lei de Deus, acaba se tornando prisioneiro do diabo e do sofrimento. Ser livre é uma necessidade humana. Por quê? Porque nós fomos criados para isso. Ser livre é uma necessidade humana. Nós jamais seremos plenamente felizes e realizados se nós não formos livres. É uma necessidade porque nós fomos criados para isso. Sabe, é por isso que ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, submeter-se a Ele, render-se a Ele, entregar sua vida para Ele, é a única maneira de ser livre. É a única maneira de você ter em você o poder de escolher o que você faz, o que você não faz, o que você é, o que você não é, onde você vai e onde você não vai. Porque quando nós não temos Ele no controle da nossa vida, nós fazemos coisas que não gostaríamos de fazer, mesmo sabendo que vai ter consequências. Nós acabamos, sabe, tendo sentimentos que nós não gostaríamos de ter, mesmo sabendo que aquilo nos faz mal. Sabe, nós acabamos fazendo coisas que nós não gostaríamos. É por isso que a gente não pode julgar uma pessoa que não teve uma experiência, sabe, que não entregou totalmente o controle da sua vida para Cristo, porque às vezes a pessoa diz, olha, eu não queria fazer isso. O meu pai ia dizer logo assim, isso é sem vergonhice. Também. Mas às vezes a pessoa realmente não queria. Eu já tive com pessoas que elas choravam copiosamente, dizendo, eu não quero ser assim. Pastor, eu não quero tratar o meu marido assim, eu não quero tratar minha esposa assim, eu não quero fazer isso com os meus filhos, eu não quero fazer isso comigo mesmo, eu sei que eu estou destruindo a minha vida, eu já sei, eu já vivi isso, eu já sofri as consequências, mas eu não consigo. E não consegue, desde que seja com o Filho. Agora, não é com o filho do lado de fora, é com o filho do lado de dentro. Porque Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro, ceio com ele e ele comigo. Jesus libertou Zaqueu, que era escravo da corrupção, porque Zaqueu permitiu que ele entrasse na sua casa. A grande pergunta é, onde está o Filho na tua vida? Porque às vezes você aceitou Jesus, mas ele está do lado de fora. Por quê? Porque quem continua dando as cartas é você. E quando ele diz, se o Filho do homem vos libertar, quando ele diz que o conhecimento da verdade liberta, conhecimento, queridos, quando a Bíblia fala de conhecimento, nem sempre está se referindo a aprendizado. Presta atenção. A Bíblia diz que quando Maria engravida, a Bíblia vai dizer que Maria engravidou sem que José a conhecesse. Sim ou não? José não conhecia Maria? Claro que conheciam, eles estavam noivos praticamente. Eles nunca tinham tido relação. A palavra conhecer fala de intimidade, de relacionamento. Quando ele fala de conhecer a verdade, não é apenas de saber que ela existe, mas é de fazer da verdade a verdade da sua vida. É de ter uma relação com a verdade de intimidade. É de ter uma relação com Ele, que é a verdade, de intimidade.
conhecer fala de ter intimidade, de se relacionar. Só é possível ter uma vida livre quem se relaciona com Ele, porque é Ele que liberta. Não é igreja, não é religião. A igreja é uma ferramenta, é uma estrutura, é um meio que Ele estabeleceu para nós nos relacionarmos com Ele, para nós nos aproximarmos dEle, sabe, para nós intensificarmos o nosso relacionamento com Ele. Somente essa vida de intimidade, somente essa vida de relacionamento, porque, tem gente que está na igreja há 10 anos e não muda, mas a Bíblia não diz que a igreja liberta. Você pode ter 30 anos de igreja, mas se você não tiver intimidade, relacionamento, onde você dá liberdade para Ele ser autoridade na tua vida, não vai haver libertação. Libertação não é você botar a mão na cabeça, orar, repreender, a pessoa cair e foi liberta. Quantas e quantas pessoas eu já vi cair e levantar 300 vezes, e a única coisa que muda é que cai um pecador limpo e levanta um pecador empoeirado. Não mudou mais nada. Porque o que liberta é o conhecimento da verdade. Eu estava conversando com esse casal que eu falei, não sei se eles estão aqui. Cadê o... Está ali. E ele contou uma história engraçada. Ele disse que a primeira vez que a Camila ligou para ele, que é a líder da nossa rede de cuidado, que entra em contato com as pessoas que recomeçam, a Camila ligou para ele falando do GC. Posso falar? Ele disse: eu não quero saber de célula, não. Eu não quero saber de ninguém se metendo na minha vida, não. Assim, bem delicado. Então você vê o que a pobre da Camila passa, né? Quero saber de ninguém se metendo na minha vida, não. Quando foi na segunda-feira, ele estava na escola de inteligência bíblica. E nós estamos estudando o livro de Provérbios. E nós começamos a falar, quando a Bíblia diz que você não deve andar sozinho, que quem anda sozinho está se levantando contra a sensatez, é um insensato. E aí, eu dei a aula. Aí ele disse assim: pastor, eu falei isso para a Camila, quando foi na escola, segunda-feira, o senhor dava assim, de tapa na minha cara. Pá! Mas não era eu. O que estava libertando ele daquele comportamento, daquela maneira de pensar? A verdade. O conhecimento da verdade o libertou. O conhecimento da verdade o transformou, mudou sua maneira de pensar e, consequentemente, mudou sua maneira de agir. Aí ele foi para o GC de quem? Porque Deus é assim. Quando a gente diz para ele: eu não vou, Deus diz: você vai e ainda vai para o lugar que você não queria ir. Está no GC da Camila e do Nandes. É assim que Deus faz. Faraó disse: não vai nascer nenhum menino. Deus disse: vai nascer, vai ser criado na tua casa, comendo da tua comida, com o dinheiro do teu bolso. É isso que Deus faz quando nós deixamos Ele ser o Senhor da nossa vida, Ele ser autoridade na nossa vida. Ele nos torna livres para sermos não aquilo que nós queremos ser, mas aquilo que Ele quer que nós sejamos, porque a Bíblia diz que a vontade dEle é melhor do que a nossa. Ele diz: eu sei os planos que eu tenho sobre você, planos de paz e não de mal, sabe, para te dar o fim que você deseja. Deus diz: ei, os meus planos são melhores que os teus, os meus pensamentos são melhores que os teus. Ele está dizendo: ei, na hora que você decidir entregar o controle, a direção da tua vida para mim, na hora que você decidir me conhecer, ter relacionamento comigo, na hora que você decidir conhecer a verdade, você vai viver uma vida de liberdade que nada, nem nada nesse mundo nunca te proporcionou. Fica de pé em nome de Jesus.